Bom dia, para quem não me conhece, meu nome é Caio e nós somos a Igreja de Cristo Internacional de Ribeirão Preto. Seja muito bem-vindo você que está aqui. Seja você que está nos visitando pela primeira vez, seja você que já nos visita algumas vezes, ou seja você que está aqui todo domingo. É um prazer receber você aqui. Bom, eu quero começar com algo muito especial. Eu quero desejar um feliz Dia das Mães a todas as mães aqui. Muito parabéns pelo privilégio que é poder ser gerado por mulheres como vocês. Mulheres fortes, amorosas, carinhosas. Mulheres que cuidam de uma vida, formam uma vida. Parabéns a vocês. Bom, eu quero desejar também um feliz Dia das Mães para você que está nos acompanhando no YouTube e também para minha mamãe, Dona Laura. Feliz Dia das Mães. Bom, eu quero começar, antes de eu entrar no nosso tema, eu quero também dar uma boa notícia. Eu quero dizer que o amor está no ar. Bom, e eu quero dizer que o Samuel e a Janaína ficaram noivos ontem à noite. Bom, e para quem não conhece, o Samuel e a Janaína estão ali e eles estão estudando a Bíblia, estão dando passos e deram um passo de ficarem noivos e já estão planejando o casamento. Então tem casamento em breve aí. Parabéns, amigos. Bom, agora sim, a gente está no meio de uma série chamada Ajustando o Foco. E nós estamos falando sobre essa tendência incessante do nosso coração, de olhar para a direita, de olhar para a esquerda e sempre ficar olhando ao redor para ver o que as outras pessoas estão fazendo. A gente está sempre olhando para a esquerda ou para a direita para responder a uma pergunta: tá tudo bem na minha vida? As coisas estão funcionando na minha vida? As coisas estão funcionando comigo? A gente vive olhando para as pessoas ao nosso redor para responder a essa pergunta. É uma pergunta profunda, uma pergunta que gera muita reflexão, né, muitas vezes, do nosso coração. E se você não estava aqui na semana passada, o resumo do que a gente falou foi o seguinte: é que não existe ganho na comparação. Não existe nenhum ganho em ficar se comparando uns com os outros. Porque enquanto eu estou olhando para os lados para descobrir se eu estou indo bem, sempre vai existir alguém que tem mais do que eu. Alguém que vai ser mais rico, alguém que vai ser mais bonito, alguém que vai ser mais esbelto, alguém que vai ser mais feliz, talvez, do que eu estou me sentindo. Alguém que vai ser mais estiloso, ou alguém que tem um cabelo mais bonito do que o meu. Sempre vai ter alguém que tem alguma coisa a mais do que eu. Quando a gente está ao redor de pessoas que têm mais do que nós, às vezes a gente se sente motivado e inspirado, não é? Às vezes a gente olha e fala: uau, eu quero seguir o exemplo dessa pessoa. Essa pessoa me inspira. Mas na maioria das vezes, quando a gente olha para outras pessoas que têm algo mais do que a gente se compara. Ou a gente se sente inferior, ou a gente se sente superior. E quando a gente se sente inferior, a gente se sente incomodado com aquilo que a gente não tem, certo? A gente fala: uau, eu queria ter aquilo. Aquilo que eu tenho talvez seja ainda muito pouco. Mas também tem o outro lado, quando a gente se sente superior. E é difícil quando a gente está nesse lugar também. Talvez você seja até mais talentoso do que alguém. Talvez você tenha mais dinheiro do que alguém. Talvez você tenha tido na sua vida até mais oportunidades do que a pessoa que está sentada do seu lado. E aí a gente começa a sentir que nós somos melhores do que os outros. Mas nesses momentos, eu tenho certeza
que assim como em mim, em você, algo sussurra no seu ouvido. Quando você está se sentindo superior a alguém, algo te fala, tem algo errado nisso também. Não é certo você se sentir assim. Porque tem algo errado sim em nos acharmos melhores do que os outros. Por isso é que não existe ganho na comparação. Se você se sente superior, algo está errado. Se você se sente inferior, algo também está errado. Não tem uma linha de chegada quando o assunto é comparação. Não tem um momento de satisfação. Não tem paz na comparação. E aí surge uma pergunta: o que nós podemos fazer sobre isso? Tem alguma solução para essa tendência humana do nosso coração de se comparar a todo momento com a pessoa que está do nosso lado? Na semana passada, eu até irritei quem estava aqui. Porque a gente terminou a mensagem da semana passada exatamente com essa pergunta: para quem ou para o que eu devo olhar para determinar se eu estou indo bem na vida? Para quem ou para o que eu devo olhar para determinar se eu estou indo bem na vida? E a gente parou nessa pergunta. E eu sei, faz sentido vocês estarem irritados comigo, porque é injusto parar no meio de uma pergunta tão boa como essa. Todos nós queremos essa resposta. E a solução não é parar de olhar para os outros. Nós somos seres sociais, nós fomos criados para olhar ao nosso redor, para olhar para quem está do nosso lado. Mas a grande questão é, para quem ou para o que nós vamos olhar para nos sentirmos aceitos, desejados e competentes de verdade? Qual é o nosso espelho? Qual é o seu espelho? E aqui a gente tem uma grande pergunta: qual é a referência para determinar se estamos indo bem na nossa vida? Para muitos de nós, esse ponto de referência é uma coisa: é o emprego, é a carreira, é o salário que a gente tem todo mês, é o dinheiro ser poupado na conta, ou o dinheiro lucrar mês após mês, ou é ter o guarda-roupa cheio, ou é até relacionamentos que a gente tem ou não. Para outros, é uma pessoa específica. Se aquela pessoa específica que você admira, que você olha, que é o seu espelho, fala para você, você é incrível, então você se sente bem. Mas esse sentimento dura pouco, não dura? Ele não dura muito. E logo você precisa de mais aprovação. E você fica correndo como quem corre atrás do vento, buscando aprovação, talvez dessa pessoa, vez após vez, vez após vez. Talvez essa pessoa seja o seu pai, talvez essa pessoa seja a sua mãe, talvez essa pessoa seja o seu cônjuge, talvez essa pessoa seja o seu namorado, enfim, alguém que você admira. Quem é essa pessoa para você? Ou qual é essa coisa que é o seu espelho? Qual é essa coisa ou essa pessoa para a qual você olha para determinar se você está indo bem na sua vida? E existe uma coisa que acontece com todos nós e não é algo religioso, não acontece apenas com quem é cristão, acontece com todos os seres humanos. À medida que a gente cresce, existe uma voz dentro de nós que está sempre perguntando: será que eu estou me saindo bem? Será que alguém vai me amar se me conhecer profundamente? Todos os meus erros, meus defeitos? Será que eu vou conseguir fazer algo de importante, de significativo com a minha vida algum dia? Será que esses meus anos na terra vão valer a pena? Ou não? Ou eles serão em vão? E aqui está algo interessante. O cristianismo, que muitos tratam como apenas uma religião, mas o cristianismo, que é um estilo de vida, que é viver seguindo Jesus Cristo,
tem uma resposta contundente para todas essas perguntas. Essa maneira de viver que Jesus ensinou há mais de 2000 anos atrás oferece uma resposta para essa nossa busca interior. Talvez você acredite em Deus, você até acredita, mas você não acredita em uma religião organizada. Talvez você já tenha até visto muita hipocrisia em igrejas que você visitou, e você não tem nenhum interesse de participar de novo de uma igreja. Mas ainda assim, é o cristianismo que tem essa resposta para você. Mesmo que a gente não nos conheçamos profundamente, eu não consigo conhecer todos vocês profundamente, mas eu sei algo sobre você. Em algum momento da sua vida, você vai olhar para alguém para determinar se você está indo bem. Em algum momento, ou você já olhou, ou você vai olhar para alguém para saber se você está indo bem na sua vida. Talvez você esteja fazendo isso agora, talvez você vai fazer só no futuro, mas essa nossa maneira de viver, chamada cristianismo, oferece uma resposta para isso, para essa nossa busca, para essas nossas dúvidas, para essa ansiedade do nosso coração. Talvez as pessoas tenham sido péssimas representantes de Jesus na sua vida. E isso acontece. E eu sinto muito por isso ter acontecido com você. Talvez essas pessoas tenham transformado o cristianismo apenas em um passaporte seguro para você chegar até o céu. Mas o cristianismo é muito mais do que só um passaporte para o céu. Ele é muito mais do que um carimbo no seu passaporte para o céu. O cristianismo responde à pergunta mais profunda do meu coração e do seu, que é: como eu sei se eu estou indo bem na vida? Como eu vou saber? Como que eu vou medir isso? E essa resposta aparece de maneira clara em uma carta escrita por um homem chamado Paulo, de uma cidade chamada Tarso. Ele era ali um dos primeiros seguidores de Jesus Cristo. Era um apóstolo. E se você tem uma Bíblia, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Gálatas. Paulo escreveu várias cartas para as igrejas. E em uma delas, ele fala sobre essa luta interna que todos nós enfrentamos, de querer saber: eu estou indo bem na minha vida? E ao escrever uma dessas cartas, ele lida justamente com essa nossa questão de hoje. De para quem, ou para o que eu devi olhar para saber como eu estou me saindo na vida. Em Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5. Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Eu não sei se você sabe, mas você nasceu sob a lei, sob essa lei que Paulo está falando. O que significa que você, sabendo disso ou não, você nasceu tendo que prestar contas a Deus. A lei de Deus é revelada lá no Antigo Testamento, que é a primeira grande seção de qualquer Bíblia. E também no Novo Testamento é falado e revelado sobre essa lei. Mas melhor ainda do que revelada lá, a lei de Deus é revelada e descrita no nosso coração, no meu coração e no seu coração, em nossa consciência. Já parou para pensar sobre isso? Tem alguma coisa em todos nós, seres humanos, que de vez em quando fala algo assim: eu devia ter feito isso, eu não devia ter feito aquilo, eu não devia ter falado aquelas palavras. Quem aqui já não teve aquela voz da consciência, como a gente chama, falando isso, sussurrando isso para você, na sua mente, no seu coração?
pessoas deviam, elas sempre deveriam, os homens sempre deviam algo. As mulheres não deveriam fazer algo. E talvez você nunca tenha se perguntado: de onde vem isso? De onde vem esse eu devia isso, eu não devia aquilo? Você já parou para pensar sobre isso? Já parou para pensar que existe um senso de dever que se manifesta no meu coração, no seu coração e no coração das pessoas ao nosso redor? Já parou para pensar? Às vezes é tão automático que a gente nem repara, né? Talvez você já tenha se perguntado sobre isso. Talvez você já se perguntou sobre de onde vem essa vozinha no nosso coração. E aí você falou: ah, eu sei de onde vem isso. Eu moro num país que é religioso, cheio de falsas morais, e aí esse sentimento é algo socialmente condicionado dentro de mim. Outros podem responder: eu tenho esse sentimento porque os meus pais colocaram valores no meu coração e na minha vida desde que eu era pequeno. E aí esses valores estão tão fortes dentro de mim que eu tenho esse senso do que eu devo ou não devo fazer. Mas as Escrituras, a Bíblia, ensina que esse sentimento de dever foi colocado dentro de mim e de você por Deus. Não é algo condicionado pela sociedade. Não é algo que os nossos pais colocaram. Mas Deus colocou dentro de mim e de você o senso do que devemos ou não devemos fazer. Antes mesmo da capacidade da sociedade ter capacidade de condicionar a você ou a mim. Antes mesmo dos seus pais terem a capacidade de dizer para você o que é certo ou o que é errado. As Escrituras ensinam que esse sentimento de dever que todos nós temos dentro de nós foi colocado por Deus. Essa é a lei de Deus escrita no nosso coração, escrita no meu coração, no seu coração. A gente falou um pouco disso semana passada, de como às vezes a gente fica aliviado, não é? Não, às vezes não com o fracasso em si das outras pessoas, mas de que o fracasso das outras pessoas nos torna normais. Quando a outra pessoa fracassa, a gente se sente normal, porque a gente também fracassa. Mas de repente, quando a gente sente esse alívio, é como se a gente tivesse logo em seguida alguns pensamentos que saem do nosso coração, da nossa mente, e a gente fica pensando: meu Deus, eu não devia estar pensando assim. Que nojo, se alguém descobrir que eu pensei algo dessa pessoa ter fracassado, nossa, que Deus livre-me desses pensamentos. Quem já passou por isso? De se sentir num momento aliviado pelo fracasso do outro, mas no outro momento você está repudiando seus próprios pensamentos sobre isso. A gente até fala, né? Tomara que no telão com Deus ninguém veja essa parte do filme da minha vida. Que ninguém veja que eu senti isso. E essa é a consequência de eu e você sermos feitos à imagem de Deus. Da mesma forma como Deus é um ser moral, nós somos seres morais, criados para saber que certas coisas são certas e outras são erradas. Por mais que os mestres dessa era digam que tudo é relativo, não foi assim que Deus fez no nosso coração. Não foi isso que Deus colocou no nosso coração. Deus enviou o seu Filho para salvar todos nós que nascemos debaixo dessa lei. E isso porque Deus, Ele sabe que existe uma quantidade mínima da lei dele que está em nossos corações, para dizer que tem algo errado ainda comigo e com você. Você pode
se defender, você pode se encobrir, você pode colocar uma maquiagem no seu coração, você pode fingir que nada disso está lá dentro de você. Você pode botar um sorriso bonito no rosto, mas no final do dia, você sabe que tem algo que não está certo dentro de você. E aí a gente tenta fazer alguma coisa a respeito disso, não tem? Porque a gente se incomoda, não incomoda? E aí sabe o que a gente faz? A gente tenta consertar esse incômodo. A gente começa a olhar para a direita, para a esquerda, ao nosso redor, para achar alguém que seja, sabe o quê? Pior do que a gente. Para a gente se sentir, se livrar do incômodo que tem no nosso coração. A gente pensa que se encontrar a pessoa certa, se a gente conquistar aquilo que nos falta, ou se a gente se tornar um outro tipo de pessoa, então finalmente vai ter gente suficiente olhando para nós e dizendo: uau, você é legal, você está indo muito bem na sua vida. E talvez, quem sabe, a opinião dessas pessoas consiga consertar esse incômodo que a gente sente todos os dias. Mas, cedo ou tarde, a gente descobre algo muito curioso. As pessoas para quem nós olhamos também estão olhando para outras pessoas ao redor delas. Vira e mexe, a gente vê entrevista de alguns famosos, não vê? Atores, artistas, comunicadores famosos, hoje youtubers, influencers, e eles sempre falam a mesma coisa. Não sei se vocês repararam o padrão, sempre tem uma frase do tipo: nossa, em determinado momento eu me senti um fracasso. Uau! Se é um escritor, ele fala: eu queria escrever como fulano. Se é um ator, ele fala: eu queria atuar melhor, como aquela minha referência, como ele. E se é alguma outra pessoa, ele fala: eu queria ser como aquela outra pessoa. E a gente pensa: ué, mas eu achei que estava tudo bem com ela. Eu achei que estava tudo indo bem na vida dela, na vida dele, que ele não precisasse de mais nada. Que problema na vida será que alguém como Neymar vai ter, gente? Ele não faz conta para fazer a compra do mês igual eu. Qual é o problema que ele vai ter? Mas querendo ou não, ele também tem esse incômodo. Deus colocou no coração de todos nós essa lei, essa consciência, essa moral do certo e do errado. E o ponto é que essas pessoas também estão tentando resolver esse vazio interior, olhando para os lados, olhando ao redor. Então a gente percebe uma verdade muito importante. Não importa quem você seja, o quão popular ou rico você é, em qual escola você estudou ou seus filhos vão estudar, no fim do dia, todo mundo se faz a mesma pergunta: será que eu estou indo bem na minha vida? Será que está tudo bem comigo? Isso significa que mesmo se você tivesse um marido melhor, igual o marido da vizinha, se você tivesse mais dinheiro como aquele seu colega do trabalho, que às vezes é seu chefe, seu supervisor, seu líder, se seus filhos fossem mais comportados, se você tivesse às vezes mais fama, se você fosse mais inteligente, se você tivesse mais qualquer coisa, você ainda assim continuaria se perguntando se está tudo bem comigo, eu estou indo bem na vida. Porque todo ser humano precisa olhar para algum lugar, para determinar o seu valor. E o problema não é que você não tenha alcançado isso ou não tenha alcançado aquilo. O problema aqui, Paulo, ele vai até a raiz desse problema. A razão pela qual a gente não consegue se satisfazer com nada na vida, não importa o que a gente tenha, é
porque nós nascemos em um relacionamento disfuncional entre nós e o nosso Criador. Essa é a raiz do problema. O grande problema meu e seu é que nós nascemos em um relacionamento disfuncional entre nós e o nosso Criador. Existe uma barreira entre nós e Deus. E por causa dessa barreira, existe uma insegurança profunda que está atravessando o íntimo do nosso ser. Não importa quem a gente seja ou quanto a gente já conquistou, chega uma hora em que a insegurança bate forte na gente. E a gente se pergunta, está tudo bem comigo mesmo? Eu estou bem? A minha vida está indo bem? E é por isso que até pessoas extremamente bem-sucedidas continuam sendo inseguras. Existe em você e em mim uma insegurança que nada nesse mundo consegue curar completamente. E Paulo completa em Gálatas 4, versículo 4 e 5. Paulo ele diz que o ponto que Jesus Cristo nasceu, filho de uma mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei. Jesus veio para consertar o nosso relacionamento disfuncional entre nós e o Criador. Isso significa que por meio de Cristo, Deus fez algo por todos nós, sejam judeus, gentios, religiosos, não religiosos. Ele nos redimiu. E redimir é um termo inicialmente usado para o mundo financeiro, que significa comprar de volta algo que já era seu. É como recuperar algo perdido, reconectar algo que estava separado. Deus veio nos redimir dessa consciência persistente de que alguma coisa está errada dentro de nós. E Paulo continua dizendo, ele diz, para que recebêssemos a adoção de filhos. O que Deus fez ao enviar Jesus não foi apenas garantir um carimbo em nosso passaporte de ida para o céu. Embora só isso já é maravilhoso. Mas foi muito mais do que isso. Jesus tornou possível que eu e você fôssemos adotados como filhos de Deus. Já pensou nisso? Jesus veio para que fôssemos adotados como filho de Deus. E quando Paulo fala de adoção, naquele primeiro século, os primeiros leitores dessa carta, eles não pensavam em bebês, sabia? Não era comum adotar bebês. Naquela época, isso era totalmente diferente do que é hoje para a gente. A mortalidade infantil naquela época era tão alta que muitas vezes levava-se semanas ou meses até dar um nome para a criança. O ponto é que naquela época os adultos eram que tinham a maior margem de adoção na sociedade. Alguém podia literalmente receber uma carta dizendo: parabéns, você foi adotado. Agora você faz parte da família X e todos os privilégios dessa família serão seus. Hoje para nós é difícil, né? Imaginar que um adulto pudesse ser adotado. Alguém adotar uma pessoa adulta. Um adulto que geralmente já é orgulhoso, egoísta, imoral, mentiroso. Essa pessoa que eu descrevi somos nós. Foi exatamente esse tipo de pessoa que Deus decidiu adotar. Adotados por Deus mesmo sendo pecadores. Deus conhece você como adulto, conhece seus pecados, suas falhas, seu passado, os lugares que você pisa na bola. E mesmo assim enviou seu filho para tornar possível que você fosse adotado para a família dele, para a família do Criador, para a família de Deus. Você não foi só perdoado, é algo muito mais relacional do que isso.
Você se tornou filho de Deus. A relação quebrada entre Criador e criatura foi restaurada por causa de Cristo. E aí Paulo, no versículo 6, fala: porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. Isso é impressionante para mim. Porque quando Jesus orou no Getsemane, pouco antes de ser crucificado, ele usou essa palavra aramaica também, Abba. Era uma expressão tão íntima e emocional que a gente lê Abba hoje em nossas Bíblias, porque quando a Bíblia foi traduzida para o grego, escrita no grego, não tinha uma palavra equivalente a Abba no dicionário grego. Paulo poderia usar apenas a palavra pai, né? A gente fica pensando, poderia ter falado só pai, né? Ali. Mas só pai ainda era formal demais para o que Paulo queria transmitir. Então ele escolhe manter esse Abba, porque queria transmitir a proximidade que existe agora entre um cristão e Deus. Abba é como você dizer com muito carinho ao seu pai: paizinho, papai, paizão. Isso não é apenas uma transação religiosa, é relacionamento. Deus agora é seu pai. E se essa verdade sair apenas do papel dessas páginas e entrar no nosso coração, algo vai mudar profundamente na minha vida e na sua. Sabe com quem pais saudáveis comparam seus filhos? Com quem pais saudáveis comparam seus filhos? Com ninguém. Pais saudáveis não comparam os seus filhos. Você já viu algum pai olhando para o seu bebê e falando: nossa, o filho do outro ali é melhor do que o meu? Não. Mesmo os nossos pais imperfeitos, disfuncionais, têm muita dificuldade para fazer isso. Então imagine Deus, que é um pai perfeito. Com quem você acha que ele compara você? Com seu colega de trabalho? Com seu cunhado? Com seu cônjuge? Com aquele influencer do YouTube? Com aquele ator de televisão? Se Deus realmente te adotou, mesmo conhecendo suas falhas, suas fraquezas mais profundas, de quem você acha que você deveria mais confiar? Na opinião de Deus ou na avaliação de alguém que você admira? De quem você está buscando aprovação? Você acha que você deveria se importar mais com a opinião que Deus, o seu Pai perfeito, tem de você, ou daquela pessoa que você está dia após dia correndo atrás de uma aprovação? Você acha que você deve confiar mais na opinião daquela garota popular da faculdade, ou na sua própria, ou na opinião de Deus, o Pai perfeito? Nem a opinião dos outros e nem a nossa própria opinião é tão certa e tão perfeita para nós como a opinião de Deus, que é o Pai perfeito. Enquanto a gente continuar olhando para os lados, a gente nunca vai encontrar paz. Porque a gente nunca vai alcançar, seja lá o que quer que a gente esteja tentando alcançar na nossa vida. Mas, e se todos os dias a gente pegasse as Escrituras e começasse a refletir, meditar nelas? Quando vier aqueles pensamentos de todo momento: nossa, eu queria ser mais bonito, eu queria ser mais inteligente, eu queria ser mais rico, eu queria ter o emprego que aquele outro tem, eu queria ter um namorado igual aquela fulana tem. E se a gente dissesse para nós mesmos: não existe ganho na comparação? Eu posso me sentir inspirado pelo exemplo de alguém, sim, mas nós não podemos permitir que a nossa mente vá na direção de se sentir melhor
ou pior do que o outro. E talvez a nossa oração precise ser: Pai, eu quero me enxergar do jeito que o Senhor me vê, do jeito que o Senhor me ama. Eu não quero me enxergar com a lente do outro, com o foco do meu cônjuge, com o foco do meu chefe. Não, eu quero me enxergar como o Senhor me vê. E sabe o que Deus provavelmente diria? Ele ia dizer: você está indo bem, porque você é meu. Eu ainda não terminei minha obra em você. É verdade, eu ainda não terminei. Tem coisas que você precisa mudar, sim. Tem coisas que você precisa melhorar, mas eu vou te ajudar nisso, meu filho. Mas se você está me buscando de todo o seu coração, está tudo bem. Só não desista de caminhar comigo. Eu não sei para vocês, mas para mim, essa perspectiva de Deus me traz uma paz absurda no meu coração. Você continua crescendo, continua amadurecendo, continua se arrependendo quando necessário. Agora existe segurança, existe descanso, quando é a perspectiva de Deus. Você pode até falar para Deus: Deus, eu talvez não canto tão bem quanto aquela outra pessoa, talvez eu não seja tão bonito quanto ele, talvez eu não ganhe tanto dinheiro quanto aquele outro, mas Deus, eu estou dando tudo o que eu tenho para você. Por isso, por favor, faça tudo o que o Senhor quiser na minha vida. Mas eu não vou mais cair no hábito de ficar me comparando aos outros, porque eu pertenço ao Senhor Deus. Já imaginou quanta paz você sentiria ao expressar isso para Deus? E eu sei que se você é do tipo de gente que gosta de fazer coisas, talvez você esteja meio incomodado com tudo que eu estou falando. Porque basicamente você deve estar pensando: eu quero fazer coisas, mas olha, eu não estou falando para você parar de correr atrás dos seus objetivos, do sucesso que você quer ter. Você pode continuar fazendo tudo que você quer fazer. Mas o ponto é que se você tem uma ambição muito grande na sua vida, tudo bem, Deus te fez assim. Vai lá, conquista o mundo, conquista o que você quer. Mas só não fica pensando por que você não está conquistando o mundo mais rápido do que o outro que você está olhando, ou melhor do que a fulana lá está fazendo. E se você é do tipo que pensa que vai conquistar o mundo, ou você é do tipo que pensa: eu nunca vou conquistar o mundo mesmo, nem quero correr atrás disso. Eu sabia desde o primeiro dia da minha vida que eu nunca ia conquistar nada. Tudo bem, Deus te fez dessa maneira também. Você tem uma ambição de conquistar o mundo ou não. Porque Deus tem um plano maravilhoso para você, independente da sua ambição, independente do que você conquiste. Esse é o ponto. Deus é seu Pai. Jesus restaura o seu relacionamento com o Criador, independente das suas conquistas, independente da sua ambição. O potencial máximo de realização para a sua vida é não se comparar aos outros. Seja lá quem você for, sempre vai estar o potencial máximo de realização da sua vida em Deus. Porque Deus é que precisa estar no centro da sua vida. É para Jesus que nós precisamos olhar. Não existe ganho na comparação. E se você quiser uma pista de como você está, você precisa olhar para quem te criou. O ponto não é olhar ao redor, não é olhar para a direita, não é olhar para a esquerda, não é olhar para a pessoa do seu lado, mas é olhar para cima, para Deus, para o Criador. Provérbios 14:30
Não sei se vocês lembram, mas diz: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Comparação não acrescenta vida, ela suga a vida. Quando você se compara, ao invés de ser mais, você está perdendo sua vida. Você está deixando de ser alguma coisa que você realmente pode ser. Muitos de nós experimentamos a aprovação que vem de um pai humano, não é? Um pai que é falho. Ele falha, meu pai falha. Mas dá para imaginar o poder de você experimentar a aprovação que vem de um pai que é perfeito? Que está lá no céu, que fica contente com cada passo seu? Se você parar de se comparar com as pessoas ao seu redor, e antes de você ficar deprimido por ser ou não ser alguém, por ter ou não ter alguma coisa, pense em Deus, o Pai perfeito que te ama, que enviou o Filho dele para morrer por você, que te redimiu, te trouxe de volta. E aí você vai conseguir falar no seu íntimo: não existe ganho na comparação. Então vamos orar aqui e lembrar desse amor incrível que Jesus demonstrou por nós numa cruz, para restaurar nosso relacionamento com o Deus Pai perfeito, o Criador. Deus Pai eterno, poderoso, obrigado por Jesus que morreu na cruz por nós. Obrigado, Jesus, pelo Espírito Santo. Obrigado por realmente nos ajudar a restaurar nosso relacionamento contigo. Deus, por favor, nos ajude a realmente nos reconectar com o nosso Criador, a olhar para cima, não olhar para os lados. Nos ajude, por favor, a não nos compararmos com os outros, mas expressar ao Senhor, Deus, o nosso coração, nossa gratidão, porque o Senhor nos fez assim, e o Senhor quer que a gente melhore, mas o Senhor quer que a gente olhe para cima, para o Senhor, para o seu amor por nós, não para as outras pessoas, não buscando a aprovação do nosso chefe, do nosso cônjuge, do nosso pai, da nossa mãe, mas sim do Senhor, Deus. Obrigado por tudo, obrigado por estar contente conosco, por sermos adotados como seus filhos. Em teu nome, Jesus, oramos e agradecemos. Amém.